A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Oi, bom dia! Hoje é dia 23 de outubro, quinta-feira, e hoje no podcast a gente fala sobre duas coisas bem importantes. O pré-sal brasileiro volta a aquecer com 5 blocos de petróleo vendidos para gigantes como Petrobras, Equinor e empresas chinesas. Um sinal de que a exploração em águas profundas está de volta à cena, mesmo com os preços baixos do petróleo. E o Rio de Janeiro mira o futuro da tecnologia. A Moonshot Factory do Google vai revisar a rede elétrica da cidade antes da construção do Rio AI City, um projeto de data centers que pode transformar a cidade na capital da inteligência artificial da América Latina. Então, no episódio de hoje, a gente explica o que essas movimentações significam para o Brasil e para o setor energético e tecnológico. Lembrando, claro, que você pode seguir a gente para ficar atualizado todos os dias do que acontece no Brasil e no mundo. É só clicar aqui no nosso perfil, colocar para seguir. Lembrando também que vai acontecer o Bloomberg Linha Summit 2025 em São Paulo, no Hotel W, no dia 27 de outubro, na segunda-feira. Uma ótima oportunidade para assistir painéis sobre a economia e o futuro do Brasil, dos negócios. Vou deixar o link aqui na descrição para você conferir a agenda completa e também o link de compra com um preço promocional para você. E ouvintes, eu queria falar sério com vocês. Hoje é o último dia de podcast. Eu gostei muito de estar com vocês nesse tempo todo. Música eletrônica e café. Pois é. Mas a partir do próximo episódio vai ser o videocast. Então eu vou continuar aqui com vocês no caminho diário. A única diferença marcante é que vai ter vídeo agora. A gente descobriu essa tecnologia nova. É tipo várias fotos em movimento. Muito doido. Mas é isso, ótima novidade pra gente. A partir do próximo episódio temos vídeo, não só o áudio. Você pode continuar só ouvindo, é claro. E outra notícia, nós temos um perfil no Instagram agora dedicado ao podcast. Lá você vai conferir conteúdos especiais, mais aprofundados sobre os temas que a gente discute aqui. E também, bastidores, coisas do por trás da câmera. Então, é só seguir também naquele perfil. Vou deixar aqui na descrição do episódio pra vocês conferirem. Segue lá e a gente se encontra no Instagram também. Este episódio da Estratégia do Dia é oferecido pela Senior Sistemas. Com mais de 3.400 colaboradores e mais de 116 canais de distribuição, além de operações internacionais em diversos países, a Senior Sistemas se destaca no mercado com IA generativa para softwares de gestão, sendo este um grande diferencial em soluções em ERP. Saiba mais sobre IA generativa e como ela pode ajudar os softwares de gestão na entrevista no final do episódio. Bom, ouvintes cariocas de plantão, o Rio de Janeiro pode estar prestes a se tornar um dos centros de inteligência artificial mais importantes da América Latina. O Moonshot Factory, que é aquela divisão do Google conhecida por projetos de tecnologia de longo prazo, vai revisar a rede elétrica da cidade antes da possível construção de data centers, que poderiam colocar o Rio na vanguarda da indústria de IA na região. O anúncio foi feito pelo vice-prefeito Eduardo Cavalieri. O trabalho será feito em parceria com a Tapers, que é uma divisão da Moonshot Factory e especializada em gestão de redes elétricas. Esse projeto deve ser uma das 4 iniciativas que o Rio pretende anunciar no início de novembro durante um evento paralelo à Cúpula Mundial de Prefeitos do C40. Segundo Cavalieri, o acordo com a Tapestry não inclui investimento direto em data centers. O objetivo é mostrar que a cidade tem uma rede de energia confiável, algo essencial para convencer gigantes globais de tecnologia a escolherem o Rio para novos centros de dados. Lorian, editor do podcast, como que tá a energia do Rio de Janeiro? Oi, Alan! E aí, tudo bom? Eu não tô conseguindo te escutar direito, cara. O barulho do trânsito aqui tá terrível. Peraí, deixa eu dar um golinho aqui, peraí. Ai, cara, que delícia. Cara, o podcast tá pronto, ficou maravilhoso. A gente vai avisar que agora vai ser vídeo e tal, mas tá muito bom, muito bom. Olha, o projeto Rio AI City, quando estiver pronto, vai exigir então uma quantidade de eletricidade equivalente ao consumo atual de toda a cidade. Cavalieri explicou que a Tapers é muito importante porque certifica a qualidade da distribuição de energia. E sabe por que isso importa tanto? Data centers e grandes provedores de nuvem precisam ter certeza de que a infraestrutura elétrica vai suportar a operação. Bom, esse Rio AI City vai ficar ao lado do Parque Olímpico lá na Barra da Tijuca e vai aproveitar parte da infraestrutura dos cabos de alta velocidade usados nas transmissões dos Jogos Olímpicos
de 2016, explicou Cavalieri. A Moonshot Factory, antes chamada de Google X, foi criada em 2010 e é famosa por alguns dos projetos mais ambiciosos da Alphabet, como a Waymo, que é a empresa de carros autônomos, e a Valerie, companhia de ciências da vida. Então, vale lembrar que nos últimos anos a divisão tem atuado mais como incubadora, transformando projetos em startups em meio a pressões financeiras e ao foco crescente da empresa em inteligência artificial. A Elea Data Centers, responsável pelo Rio AI City, estruturou o projeto para atrair as maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, segundo o CEO Alessandro Lombardi. Os recentes incentivos fiscais para data centers ajudaram a aumentar o interesse. E estamos falando de energia elétrica porque essa expansão do Rio AI City vai exigir grandes investimentos em transmissão e também geração de energia. Hoje, para você ter uma ideia, a matriz elétrica do Brasil depende muito de hidrelétricas. E em 2021, uma seca levantou preocupações sobre o risco de racionamento. Então, para garantir a energia necessária até o fim da década, Lombardi cita a construção de uma nova usina nuclear no estado e também uma linha de transmissão que vai trazer energia solar e eólica do Nordeste. Para a gente ter uma ideia aqui, ele estimou que o custo para chegar a uma capacidade de 1,5 gigawatt até 2028 ou 2029 será de cerca de 50 bilhões de dólares. É bastante dinheiro. Desse total, cerca de 20% será para a infraestrutura básica dos data centers e o restante para hardware de computação. A expectativa é que o projeto alcance faturamento de 3,2 gigawatts. Lombardi resumiu bem. Ele disse: é ambicioso. Quais são as cidades do futuro? São aquelas que conseguem construir capacidade computacional nessa escala. E olha só que interessante, o Brasil é considerado o país mais bem posicionado da América Latina para aproveitar o boom global de investimentos em data centers. Isso se deve à fonte de energia renovável e à maior rede de cabos de fibra ótica de alta velocidade da região. Ainda assim, apenas 1/3 dos data centers anunciados no país deve realmente sair do papel. Vale mencionar que muitos não têm conexão com a rede elétrica ou estão muito distantes de São Paulo, que é o principal centro financeiro brasileiro. Isso tudo segundo Inês Gaspar, que é líder de pesquisa da Aurora Energy para a América Latina. E bora falar de petróleo. O Brasil então vendeu 5 dos 7 blocos de petróleo do pré-sal colocados em leilão nesta quarta-feira, dia 22. As vencedoras foram grandes empresas, incluindo a Petrobras e a Equinor, um sinal aí de que o interesse pela exploração em águas profundas na costa sul do país, olha só, voltou a crescer, mesmo com os preços baixos do petróleo. O leilão teve algumas surpresas. A Caron Energy, que é uma empresa da Austrália, venceu sozinho o bloco chamado Esmeralda, e as petroleiras chinesas CNOOC e Sinopec, também conhecidas como China Petroleum e Chemical, arremataram um bloco sem nenhum parceiro local. Segundo o consultor de petróleo Marcelo de Assis, lá do Rio de Janeiro, a rodada de licitações foi um sucesso. Ele destacou que esse é o primeiro bloco do pré-sal operado pela China. Sim, pré-sal. Esses campos estão numa região super produtível, chamado pré-sal, que tem projetos individuais capazes de produzir mais petróleo do que países inteiros. Para se ter uma ideia, o maior projeto do pré-sal produz mais do que toda a Colômbia. Sim, doideira. Vale lembrar que aquelas descobertas feitas nos anos 2000 transformaram o Brasil no maior produtor de petróleo da América Latina. Porém, nos últimos anos, a exploração perdeu força, até que nesse ano a BP anunciou uma nova descoberta chamada Boomerang, também no pré-sal. E a Petrobras também vem fazendo anúncios. A estatal informou uma série de descobertas de petróleo no banco Aram, que também fica no pré-sal. Então, segundo o geólogo e consultor Pedro Zalan, que já trabalhou na Petrobras, o mais importante é que o pré-sal voltou a aquecer. Nas palavras dele, o pré-sal que estava um pouco desanimado, ali meio sem sal, entendeu? Ganhou fôlego extra. Mesmo assim, as grandes empresas europeias que operam no Brasil, como Shell, BP e Total Energies, decidiram não apresentar ofertas nesse leilão. Ainda assim, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, recebeu compromissos de investimento consideráveis. Isso vale lembrar no momento que os preços do petróleo estão baixos e estão levando as grandes companhias do setor a cortar gastos e também reduzir o quadro de funcionários. E eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News, o episódio foi editado por Lohian Queiroz. Uau! E pessoal, eu vi aqui os comentários, a Débora falou que gosta de ouvir a data do podcast no começo, Lorraine concorda, La Monroe também. Então, gente, vou começar a falar aqui, pode deixar, falei hoje, se eu não me engano. Obrigado por todos os comentários, eu volto a ler nos próximos episódios.
É um episódio mais curto hoje, cheio de notícias boas pra gente, coisa maravilhosa. Vocês ficam aqui com o momento A Estratégia das Marcas do nosso patrocinador e a gente se vê no próximo episódio em vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Big beijo. Jéssica, aproveitando essa questão, hoje a gente tem um mundo em que várias empresas dizem que trabalham com inteligência artificial. Virou a palavra do momento. O marketing do momento é falar que todo mundo tem uma inteligência artificial. Eu queria entender de você que é uma especialista nesse tema, o que diferencia as soluções que a Senior oferece hoje, principalmente para os sistemas de ERP, do resto do mercado, já que hoje todo mundo fala que tem inteligência artificial? Bom, Rodrigo, tens razão. Todo mundo está falando sobre inteligência artificial e vejo que é o caminho natural do mercado, principalmente do mercado de tecnologia. A nossa grande diferença é, primeiro, a gente foi a primeira empresa no Brasil a se posicionar com essa questão dos agentes embarcados nas suas soluções no ano passado já, então a gente já tem cases de uso, como um cliente nosso, a Holden, que saiu nas nossas mídias recentemente, que já garante que está ganhando, em média, 2 horas por semana para cada líder com a nossa inteligência artificial generativa. E mais do que isso, nós fizemos um conceito de agentes embarcado na nossa plataforma, respeitando toda a estrutura de dados, de hierarquia, de gestão de informação, e a gente teve um cuidado muito grande com os chamados guardrails, porque todo mundo fala sobre tudo que a IA ela pode responder e pode falar, mas a gente não pode esquecer de que ela também precisa ser limitada. Vou dar um exemplo no RH. A gente não quer que o gestor pergunte para ela quem é o profissional que eu devo demitir dentro da minha equipe. Então, a gente teve esse cuidado especializado para a gente trazer essas limitações para não gerar esses desconfortos ou essas vulnerabilidades para o cliente. E outro ponto muito importante que a Senior fez, ela potencializou isso através da nossa fábrica de agentes. Então, a gente tem os agentes que são os especialistas dentro das soluções de RP, logística, RH, mas a gente também tem uma fábrica, onde o cliente consegue criar seus próprios agentes, podendo escolher a melhor tecnologia, podendo dar o contexto das respostas, análises e informações que esse agente vai interpretar e responder para os seus usuários. Então, mais do que entregar de forma nativa, nosso cliente tem a possibilidade de construir numa plataforma segura e robusta, com alta escala, os seus próprios agentes. Não basta ter uma inteligência artificial, né, Jéssica? É utilizar ela da melhor forma e permitir que ela não só trabalhe com a gente, mas ajude a gente da melhor forma, né? Não faça o nosso trabalho, mas nos ajude a trabalhar.